Olha, eu vou ser bem direto com você. O que estourou em dezembro de 2025 não é só mais um escândalo religioso. É uma das histórias mais vergonhosas e perturbadoras envolvendo a liderança evangélica dos últimos anos. A gente está falando de um pastor influente da Assembleia de Deus em Marabá, respeitado, poderoso dentro da igreja, que pregava no altar enquanto mantinha um relacionamento secreto com a esposa do próprio filho. Sim, a própria nora. E isso, por si só, já seria o suficiente para chocar qualquer um. Só que a história não para por aí. Conforme os dias passaram, começaram a surgir teorias ainda mais pesadas. Disputa por poder, patrimônio da família e da igreja, ameaças, medida protetiva, suspeitas de armação e até a possibilidade de que tudo isso tenha sido arquitetado pelo próprio filho. Como assim? Não estou entendendo mais nada, Marcelo. Bom, uma família que até pouco tempo atrás era vista como exemplo de fé, ministério e união cristã, acabou se tornando o centro de um dos maiores escândalos já vistos dentro da Assembleia de Deus no Pará. No vídeo de hoje a gente vai entender quem é o pastor Sales Batista, o tamanho da influência dele, o que realmente aconteceu nesse caso de adultério familiar e qual é o desfecho de toda essa história. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Esse caso absurdo e vergonhoso gira em torno do pastor Sales Batista de Souza e a sua família. O Sales Batista ele era pastor da Assembleia de Deus Missão de Marabá e vivia um casamento com a missionária Raquel Viegas. Os dois tinham um filho, Kennedy Sales, que era casado com Luciana Sales, e foi justamente esse núcleo familiar que acabou envergonhando o evangelho. Sales não era só um pastor qualquer, como também ocupava a presidência da Assembleia de Deus Missão em Marabá desde 2003, além de ser vice-presidente da Convenção Estadual das Assembleias de Deus no Pará. Aparentemente, o religioso ele mantinha uma vida tranquila com a esposa, o filho e a nora ao lado, todos servos de Cristo e exemplos para as comunidades. Porém, na verdade, o cenário era bem diferente e a imagem de família feliz e perfeita desmoronou em dezembro de 2025 de uma forma triste e lamentável. A princípio, o caso ganhou repercussão por causa do adultério cometido pelo pastor Sales Batista. Eu fico muito feliz de poder adentrar na sua casa, do meu irmão da Assembleia de Deus Missão em Marabá e também de outras denominações onde os irmãos nos acompanham na casa de vocês não evangélico. A esposa já vinha desconfiando de tudo, só que a situação piorou quando ela descobriu com quem o marido a estava traindo, a própria nora. Sim, a esposa do filho dele estava se envolvendo com o próprio sogro. Mas calma, porque a história fica ainda mais absurda. Ela começou a desconfiar da traição ao perceber que o relacionamento já não era mais o mesmo. O pastor havia mudado completamente o comportamento. Ela até imaginava que pudesse existir uma traição por trás disso, mas jamais suspeitava quem seria a outra mulher. Por conta disso, decidiu contratar um investigador particular e foi aí que veio a confirmação. O marido mantinha um relacionamento com Luciana, esposa de seu filho, Kennedy. Algumas notícias apontam que esse adultério já poderia estar acontecendo há cerca de 6 anos. Só que com o passar do tempo começaram a surgir novas informações que abriram espaço para teorias e acusações ainda mais inimagináveis, incluindo até um suposto plano maligno envolvendo o próprio filho traído. Calma aí que eu vou te explicar. De um lado, temos o pastor que cometeu adultério com a esposa do próprio filho. Mas, se eu te dissesse que tudo isso pode ter sido ideia do próprio filho, algumas reportagens especulam que Kennedy Sales, filho do pastor, teria se aproveitado da situação e ajudado a dar ainda mais repercussão ao caso, numa tentativa de fragilizar o pai e buscar controle sobre bens da família e da igreja. Junto dessa ideia de sede por poder, surgiu também a teoria de que ele mesmo teria planejado tudo, chegando até a usar a própria esposa para seduzir o pai com o mesmo objetivo, derrubar o pastor e assumir o seu lugar na liderança da igreja além do dinheiro. De acordo com o site Diário da Manhã e fontes ouvidas pelo portal local Curupira Marabá, essas pessoas afirmaram que Kennedy pode sim ter articulado um plano para assumir o controle patrimonial e institucional da família e da igreja, já que,
Além do poder do pai, a sua mãe detinha cerca de 90% do patrimônio familiar. Tem gente dizendo que a Luciana seria ex-garota de programa, mas isso não tem nenhum site confiável ou sequer algo mais concreto confirmando essa hipótese, então tudo indica, tá, que isso seja uma fake news. O que vem sendo muito comentado é que Kennedy, o filho do pastor, teria planejado matar a própria mãe para ficar com os bens e depois jogar toda a culpa no pai, por causa aí de toda a confusão, né? E dentro dessa lógica torta até faria algum sentido. Também começaram a circular rumores sobre uma suposta dívida estimada em cerca de 500 mil ligada aos cofres da igreja. A suspeita seria de que alguém teria se apropriado desse dinheiro, mas nada foi confirmado até agora, então tudo não passa de especulação. Segundo o portal aí Léo Dias, alguns influenciadores da região falaram sobre o caso. De acordo com ele, a TikToker Angélica Gomes, né, ela teria tido acesso aos bastidores e afirmou que Raquel, a esposa de Salles, né, pediu uma medida protetiva contra o próprio filho após ameaças. Então pode ter sido daí que surgiu a teoria contra ele. Outra história que passou a circular envolve dúvidas sobre a filha de Kennedy e Luciana, questionando se a menina seria do pai ou do avô. Olha que Game of Thrones louco, né? Consequências. Claro que depois de tudo isso, de toda a repercussão do caso, o pastor acabou sofrendo as consequências. No dia 26 de dezembro, Salles foi afastado dos cargos que ocupava na Assembleia de Deus Missão Marabá, tanto da presidência da igreja quanto do posto de vice-presidente na Convenção Estadual das Assembleias de Deus no Pará. Em nota oficial, o pastor reconheceu suas falhas, pediu perdão aos membros da igreja, decidiu desativar as redes sociais. Na prática, tudo indica que ele desativou antes da história explodir. Reapareceu apenas para divulgar a nota e depois sumiu de novo. Então se liga só no que ele escreveu aí. Abre aspas. Amados irmãos e irmãs em Cristo, com um coração humilde diante de Deus e da igreja, venho por meio desta nota pedir perdão a todos os fiéis que, de alguma forma, se sentiram entristecidos, confundidos ou feridos pelos acontecimentos recentes. Reconheço que, como servo do Senhor, sou humano e sujeito a falhas, e jamais houve em meu coração a intenção de causar dor ou escândalo ao corpo de Cristo. Ainda assim, compreendo que atitudes e decisões podem gerar impactos, e por isso me coloco em humildade para pedir perdão à igreja, à liderança e a cada irmão desta cidade de Marabá. Reafirmo meu respeito à igreja local, às autoridades eclesiásticas e aos princípios bíblicos que sempre nortearam minha caminhada ministerial. Este momento tem sido tratado com oração, reflexão e temor a Deus, buscando sempre a paz, a verdade e a edificação da igreja. Peço que continuem orando por minha vida e por minha família, para que o Senhor conduza todas as coisas segundo a sua perfeita vontade. Que o amor de Cristo, que tudo sofre, tudo crê e tudo suporta, permaneça nos unindo como um só corpo. Com respeito, humildade e temor a Deus, pastor Salles Batista. Então essa daí foi a nota do pastor. A igreja também divulgou uma nota sobre o afastamento e a saída do pastor dos cargos, informando que já iniciou o processo de transição para um novo presidente, além de pedir orações e jejum durante esse período. Desde a nota, parece que um novo presidente já assumiu, pastor Marcos Melo. Até o momento não existe nenhuma informação confirmando se os casais já se divorciaram ou se ao menos iniciaram esse processo, e com todos fora das redes sociais fica mais difícil acompanhar. Enfim, esse caso é uma vergonha porque acaba manchando a palavra de Deus. É justamente por atitudes desse nível que muita gente acaba se afastando da igreja, e sempre que vejo histórias assim, só me vem à mente uma fala de Jesus no Sermão do Monte, em Mateus 7, versículos 22 e 23, quando ele alerta sobre a falsa religiosidade. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.